Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de espectrometria atômica, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a fotometria de chama. Então pessoal, já se inscreva no canal, caso não for inscrito ainda, deixe o like no vídeo aqui no começo, isso ajuda bastante a divulgação do canal, o crescimento do canal. Ative as notificações, caso não tenha notificado ainda. Favorite também o vídeo, compartilhe esse vídeo com seus colegas, que pode ajudar eles também. E vamos para a aula. Lembrando rapidinho, pessoal, sempre espectrometria atômica, nós vamos pensar em átomos livres na fase gasosa. Discutimos também em vídeos anteriores a equação de Boltzmann e como a temperatura influencia na escolha da minha técnica analítica. Comentei com vocês também um pouco sobre sistemas de introdução de amostras líquidas em equipamentos. E quando eu normalmente trabalho com nebulizadores, eu uso análise de sinal contínuo. Hoje, pessoal, queria falar um pouco para vocês sobre a fotometria de chama, que é uma técnica de emissão atômica. Eu uso como fonte térmica uma chama de gás de cozinha com ar, que a gente já viu a temperatura cerca de 2000 Kelvin, e é uma técnica bem limitada. Ela serve para análise de sódio, potássio, lítio, cálcio, estrôncio e bário. Pessoal, quem já viu analítica qualitativa, viu teste de chama, especificamente, vê que esses elementos emitem em chama, que ajuda a identificação deles. Eu falei só para vocês o sódio e do potássio na aula do grupo 1, mas todos os elementos podem ser identificados também com auxílio de teste de chama. Então, pessoal, o que acontece? É o mesmo fenômeno, só que dessa vez, em vez de um detector ser o próprio olho, eu vou ter um detector eletrônico e a introdução da amostra vai ser via nebulização, normalmente na chama. Tudo bem, pessoal? E essa técnica usa filtros de absorção. Lembra que eu falei lá na aula de elementos que filtros de absorção deixam passar uma faixa de comprimento de onda e são técnicas mais antigas, extremamente baratas? Por isso, a fotometria de chama é uma técnica bastante barata para a determinação desses elementos. Por que tem bastante no lítio, no cálcio, no estrôncio e no bário? Porque não é a técnica preferencial. Você pode, às vezes, necessitar de técnicas que peguem concentrações menores do que a fotometria de chama oferece. A fotometria de chama você consegue trabalhar até 1 mg por litro, 5, depende do elemento. Tudo bem? Mas está sempre na média de 1 mg por litro, concentração mais baixa para determinar. Para sódio e para potássio, você sempre vai pensar em altas concentrações. Você nunca vai ter baixa concentração desses dois elementos na sua amostra. Eles sempre são macronutrientes. Cálcio também, então às vezes cálcio também é muito preferível por fotometria de chama, que é muito mais barato comparado a outras técnicas instrumentais. Já lítio, estrôncio e bário, você pode necessitar de menores concentrações. Bário já é um elemento tóxico, lembrando. Estrôncio também tem uma toxicidade. Lítio tem uma associação muito grave com distúrbios psiquiátricos. O tratamento com lítio ajuda a estabilizar o humor de pessoas bipolares. Ele também é mais para micronutriente que para macro. Então, talvez precise de outras técnicas analíticas. Só uma vez na minha vida toda eu vi uma amostra, um jogo de amostra, na verdade, para analisar baixa concentração de sódio e potássio. Precisamos usar técnicas que tenham menores limites, que era a determinação desses dois elementos em águas de lavagem de máquinas de hemodiálise. Lembrando que hemodiálise é aquele processo que a pessoa faz a filtragem do sangue quando o rim está mais comprometido, não consegue livrar todas as toxinas, e fazem a limpeza para garantir a lavagem total. E para determinar se ela está bem limpa, precisa analisar sódio e potássio, daí você precisa ter concentrações muito baixas para garantir a limpeza da máquina. Tudo bem, pessoal? Então,
Pensou sódio, pensou potássio, quantificar esses elementos, fotometria de chama, não tem erro. Lembrando, pessoal, que eu falei já numa aula, quais eram os principais componentes no espectro, no aparelho espectrofotométrico? Fonte de luz, porte para amostra, seletor de comprimento de onda, detector e as fendas. No caso do fotômetro de chama, o próprio suporte para a amostra é a fonte de radiação, que é a chama. Então, são aparelhos muito mais simples de construção. Então, como eu falei, pessoal, costumam ser aparelhos muito baratos, de baixo valor. O preço deles é bem acessível. Tudo bem, pessoal? E como ainda usa técnicas de filtro de absorção, isso barateia mais ainda o valor do aparelho. Por isso a gente fala fotômetro e não espectrofotômetro. Para nós chamarmos de espectrofotômetro, obrigatoriamente ele tem que ter um elemento dispersor de comprimento de onda. Tudo bem? Quando eu falo de espectrofotômetro, ou eu vou ter um prisma ou uma grade de difração. Quando eu falo fotômetro, eu tenho um filtro ou de interferência ou de absorção. Essa é a diferença na nomenclatura de fotômetro para espectrofotômetro. Tá? Claro, pessoal? Temos aqui então, pessoal, um aparelho, um esquema, uma planta elétrica, um esquema elétrico de como funciona o aparelho de fotometria de chama. No caso, ele tem 3 detectores, né? E 3 filtros, um para potássio, um para lítio e um para sódio. Então, tem a chama, passou por um filtro que deixa passar os comprimentos de onda específicos para cada um desses elementos. Um transdutor, né, um conversor de sinal luminoso em sinal eletrônico. E dentro da parte do circuito elétrico que vai fazer, então, a amplificação do sinal, tudo é eletrônica, a compensação do sinal do lítio. Pode ver que tem uma divisão, tem só 2 saídas digitais, então provavelmente o lítio é dado por diferença, né, compensações digitais, para chegar no valor desses elementos de concentração. Então, fiz uma curva analítica, determinei qual que é a relação agora da intensidade de emissão com a concentração do analito em solução, li as minhas amostras e por interpolação, fazendo as contas, eu determino quanto eu tenho desses elementos na minha amostra. Lembrando, pessoal, por ter 3 detectores, essa análise é simultânea, ou seja, eu estou lendo ao mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo, o potássio, o lítio e o sódio. No aparelho que eu uso no laboratório, eu posso medir cálcio. Tenho 4, então, detectores e 4 filtros. Daí tem a opção de eu escolher, eu posso não ligar a todos. Normalmente a gente tem os 4 elementos, mas nós usamos apenas para determinar sódio, determinação de sódio em vinho, e uma prática específica, determinar lítio, numa prática que a gente tenta intercalar lítio em semicondutores. Bem, então, potássio e cálcio é raro de determinar, mas tem a opção D. Tudo bem, pessoal? Pessoal, então essa foi a videoaula de hoje. Ela é bem curta porque a técnica é bem simples de fotometria de chama. Ela não tem segredo, sabe? Você entendeu o teste de chama, é só transformar o detector do olho humano para um detector eletrônico e é isso, não tem segredo. Como eu falei, uma técnica simples, barata, bem estabelecida e comercialmente disponível. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tenham entendido, ajudado vocês a entender melhor a técnica. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar um like no vídeo. Também, pessoal, por favor, compartilhem o vídeo, favoritem. Isso ajuda demais a divulgação do canal, o crescimento do canal. Como eu falei já várias vezes, esse canal aqui ele não é monetizável ainda. Então, eu estou realmente fazendo aulas para ajudar os estudos em Química Analítica, de quem está precisando, nesse momento de quarentena, de pandemia, de material para EAD. Os estudantes estão precisando de mais material EAD, então, material extra para ajudar vocês a entenderem um pouco mais de Química Analítica. Vejo vocês na próxima, até lá, valeu, tchau!